Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje vamos continuar analisando o livro Ortodoxia de Chesterton. E eu ainda vou continuar no capítulo A Eterna Revolução, porque é um capítulo que dá margem a várias reflexões. E nós já falamos nas reflexões anteriores sobre esse capítulo, mas ele vai avançando, o Chesterton vai avançando na sua análise sobre essa relação do cristianismo e das ideologias, dos movimentos de pensamento mundanos, né? E uma coisa que o Chesterton sempre vai ter como objetivo é mostrar que tudo aquilo que essas ideologias se gabam, né, de apresentar para o mundo, na verdade não tem novidade nenhuma, e muitas vezes elas são uma verdadeira usurpação daquilo que o cristianismo já apresentava. Nós temos que pensar o Chesterton dentro do seu tempo. Dentro do seu tempo, que não era assim muito diferente de hoje, mas era um tempo em que principalmente as ideologias estavam assim em franca disputa. Franca disputa. Hoje é engraçado, porque hoje a coisa está meio diluída. A ideologia quase que ela tomou todo mundo, mas como uma coisa meio diáfana, assim, né? As pessoas têm um pensamento ideológico, mas elas não sabem nem de onde vem. Naquela época era um pouco diferente. As pessoas, elas pensavam sim a ideologia, porém elas pensavam a ideologia dentro de determinada direção. Então havia socialistas, havia positivistas, havia anarquistas, tinha para todo gosto e todo tipo, né? Na verdade, o século XIX, Chesterton vai escrever principalmente no começo do século XX, mas todo o espírito é o do século XIX. E no século XIX havia assim, um espírito de revolução. O Hobsbawm vai chamar de Era das Revoluções e o Michelet vai falar do espírito de 48. O que é o espírito de 48, né? É o espírito revolucionário, o espírito que quer mudar o mundo. Todo mundo queria mudar o mundo, todo mundo queria apresentar alguma ideia, alguma solução que pudesse ser aplicada na sociedade e assim mudar o mundo. Todas as ideologias que nós temos hoje, elas vêm muito daquele tempo, né? A maioria nasceu ali naquele tempo do século XIX, né? Se você pegar o próprio marxismo, ele nasce ali, no século XIX. É a era das ideologias, a era dos socialismos, a era do pensamento revolucionário, no sentido de vamos transformar o mundo, precisamos transformar o mundo. Isso acontecia porque havia também um espírito, que é um espírito assim meio materialista, meio mecanicista, e isso não vem apenas dos movimentos socialistas, mas inclusive o próprio liberalismo capitalista também promovia isso, essa ideia de que os homens têm como missão transformar a realidade. O capitalismo ele fomenta muito isso no espírito humano naquela época, né? Olha, nós temos capacidade de mudar o mundo, nós temos capacidade de transformar. Olhem as nossas máquinas, olhem as nossas tecnologias, olha como elas podem transformar a realidade. Olha como o ser humano tem capacidade de transformar a realidade. Veja como isso ficou na cabeça das pessoas até hoje, né? Tanto que quando começou o problema da epidemia, o que aconteceu? Vocês lembram lá no começo? As pessoas estavam assim, não, isso aí não tem muito problema, porque logo eles vão inventar uma vacina aí que vai resolver o problema. E a gente toma a vacina e tá tudo certo. Então no começo, eles já esperavam que os médicos, os cientistas, né, desenvolvessem rapidamente uma vacina. Eu vi várias pessoas falando sobre isso. Rapidinho eles desenvolvem aí
vão ficar aí 15 dias fechados só para não dar muito problema, eles logo desenvolvem uma vacina, a gente toma e tá tudo certo. Bom, o tempo passou e a vacina não foi desenvolvida nessa velocidade. Depois, quando a vacina foi desenvolvida, todo mundo, ainda com essa mesma crença, acabou se deixando levar no sentido de que, se eles fizeram, olha aí como nós somos bons, como o ser humano é capaz. Bom, o ser humano é capaz de muitas coisas e já deu prova suficiente disso, mas isso ficou na cabeça das pessoas. A ideia de que o ser humano é capaz de realmente mudar a realidade, transformar a realidade, fazer a realidade diferente. Ou então a gente pode dizer, de uma maneira mais geral, existe uma mentalidade que foi incutada na mente das pessoas, mentalidade que foi incutada nas pessoas, de que o ser humano tem quase a missão de mudar o mundo. Não só a possibilidade, mas a missão de mudar o mundo. Então ali naquele tempo, no século XIX, criaram-se vários tipos de socialismos, né? Ideias de mudança de mundo. Socialismo, comunismo, progressismo, liberalismo, anarquismo, seja o que for, positivismo. Todas ideias, assim, era um balcão de ideias. Um homem no século XIX que se interessasse um pouquinho por esse assunto, ele ficava meio atordoado até. Era quase um campeonato, né? Você escolhe o time que você quer entrar. Existiam várias igrejinhas socialistas, várias igrejinhas progressistas, às quais as pessoas poderiam se afiliar. Então é uma coisa bem evidente naquele período lá. E claro que as pessoas, diante de tudo isso, acabaram... em geral, as pessoas ficavam perdidas, né? As pessoas ficavam perdidas. E uma coisa que o Chesterton ressalta é o seguinte. É muito bonito, né? Todos esses tipos de ideias mirabolantes que vocês apresentam, mas isso aí é tudo coisa de gente intelectual. O homem comum, na verdade, ele não vai... Ele tá cego no tiroteio diante disso aí. Então o Chesterton vai falar assim, olha, o homem comum está mentalmente preocupado demais para preocupar-se com a liberdade, né, que era a grande promessa de todos esses socialismos, era libertar o homem, né? Esse homem comum, ele é mantido sob controle com literatura revolucionária, pois ele é marxista num dia, nietzscheano no outro dia, e todos os dias ele continua sendo escravo. A única coisa que permanece depois de todas essas filosofias é a fábrica. O que o Chesterton quer dizer é o seguinte, a vida comum das pessoas não muda muito. Era muita ideologia, muitas ideiazinhas, muitas propostas de mudança da realidade, mas no final das contas, a vida do homem comum continua igual, porque é tanta proposta, tanta ideologia, que o cara hoje ele estava de um lado, né, acreditando que o caminho era esse, daqui a pouco mudava, ele podia mudar para outro, né? Isso no século XX continuou, né? Ou o cara era socialista, ele podia sair de socialismo e virar nazista, e assim vai, ou fascista, italiano, ou sei lá o que mais. Vê que até hoje continuam tentando apresentar todas essas propostas, né? Ou você é socialista, ou você é um comunista mais radical, ou então você hoje vira um dugniano, e vai tentando encontrar qual é a melhor medida, né? Qual é a melhor proposta. Como se você vai a um balcão mesmo de propostas ideológicas. Olha, tem um monte de proposta aqui, qual que você quer? Qual que você vai se filiar? Com base em quê, né? Com base em quê? Eu vou me filiar com base naquilo que, sei lá, que eu acho que é o mais legal, que combina mais com a minha personalidade. Então tudo virou ideologia nesse sentido. Até as religiões. As pessoas hoje, muitas vezes, elas se filiam a religiões não por convicções, mas por afetos ou por identificação. As pessoas se identificam que a sua personalidade bate melhor com esse tipo de religião, tá certo? Identifica o que bate melhor com esse tipo de religião, então é isso que eu vou ser. Ah, você é budista por quê? Porque eu tenho uma personalidade que combina com o budismo. Ah, mas é verdade? Eu não sei, não interessa, é uma escolha. As ideologias da mesma maneira, né? Existiam todos os tipos de ideologia, todos os tipos de propostas de mudança de mundo. Qual que você escolhe? Aquela que você acha que é verdadeira? Não, aquela que eu acho que combina
com a minha forma de ver as coisas, combina com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, né? Combina com o meu jeito de ser. Legal isso, né? Você escolher uma ideologia conforme o seu jeito de ser. E o Chesterton vai falar que isso aí é um grande problema, porque não dá. Se vocês querem mudar o mundo, é como se ele falasse assim, ó, se vocês querem mudar o mundo, vocês têm que entrar em acordo, né? Não dá para resolver nada se o ideal não for comum. Se cada um está propondo um ideal diferente, como é que você vai mudar as coisas? Como é que vocês querem mudar as coisas? Se a visão do ideal, do melhor, né? Porque uma ideologia é uma proposta de algo melhor, teoricamente. Ó, o ideal é isso aqui. Nós temos que caminhar para essa direção. Mas se cada um está apontando para uma direção, para onde as pessoas vão? Para onde o mundo vai? Como diz o Chesterton, enquanto a visão do céu estiver sempre mudando, a visão da Terra será exatamente a mesma. Entende onde ele está pegando aqui? Presta atenção no que o Chesterton faz. O Chesterton, na maioria das vezes, ele não está propondo uma visão de mundo, ou propondo uma ideologia específica, ou falando assim, a minha ideologia é melhor que a sua. Não. Ele mostra como as ideologias elas se confundem e elas são incoerentes, como elas falham. Então é isso que ele faz. Ele fala assim, vocês querem propor ideologia, mas tem um monte de ideologia. E enquanto vocês ficam aí propondo um monte de ideologia, a visão das coisas do mundo, o mundo vai continuar sendo o mesmo. Porque vocês não estão direcionando ninguém. Não é isso que vocês queriam, direcionar? Vocês, na verdade, não estão direcionando ninguém. Olha a esperteza da forma como o Chesterton aborda a questão. Ele fala assim, não interessa quantas vezes a humanidade fracassa na imitação do seu ideal, pois nesse caso os seus velhos fracassos são frutíferos. Ele quer dizer, se existe um ideal comum, não interessa se ele fracasse na busca dele, porque cada vez que você fracassa, você aprende alguma coisa. Mas interessa dramaticamente quantas vezes a humanidade muda o seu ideal, pois nesse caso todos os seus velhos fracassos são infrutíferos. Então, se existem vários tipos de ideais, vários tipos de ideias do que é melhor, se cada um propõe uma ideia diferente do que é melhor, os fracassos não servem para nada, porque o próprio ideal está mudando. Você não tem aprendizado nenhum porque o próprio ideal está mudando. Então, o Chesterton ele vai fazer o seguinte, ó, então vamos pensar no cristianismo. O que o cristianismo propõe, né? E como o cristianismo suplanta tudo isso aí que vocês estão apresentando, veja. Ele vai falar assim, ó, pensem comigo. O cristianismo é uma revelação divina, certo? O cristianismo é uma revelação divina. O que o cristianismo tem de diferente das ideologias? O cristianismo não é a visão de um homem. Não é a síntese do pensamento de um homem, da experiência, dos estudos de um homem. Não, o cristianismo ele se apresenta como uma revelação divina. Deus está se revelando. Então, é algo que vem do que é mais perfeito, do que é perfeito, para aquilo que é imperfeito. E o cristianismo, quando se revela, ele diz assim, ó, tá vendo? O que está vindo aqui de cima, o que vocês têm de fazer basicamente é o seguinte, é imitar isso aqui que eu estou dando para vocês. Eu sou Deus, né? Eu sou Deus falando, eu sou o exemplo que vocês têm de seguir. O apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja, a referência maior, o modelo para ser seguido é Cristo, o próprio Deus. Então isso é cristianismo. Ele já apresenta um modelo de padrão transcendente superior. Então o cristianismo já surge apontando para as pessoas a direção. Qual é a direção? É esse padrão alto, perfeito, que é Deus. Tá certo? Então, o padrão cristão, a referência cristã, o que Chesterton vai chamar de o ideal cristão, sim, é o ideal, porque é aquilo que é o perfeito, ele é o padrão mais alto que existe. Sendo o padrão mais alto que existe, não há como você fazer qualquer tipo de alteração. Não há como você mudar. Não há como você ajeitar isso aí. É um padrão alto demais, perfeito demais, não dá para mudar.
é perfeito. Pronto, esse é o seu padrão. Qual é a direção que vocês têm de seguir? É a direção da perfeição. Ah, mas eu não tenho outro caminho? Não, porque qualquer outro caminho não seria perfeito. E o padrão de vocês é a perfeição divina. Então vocês têm de seguir a perfeição divina. Então o que acontece? O padrão que o cristianismo oferece, ou seja, o ideal que o cristianismo oferece, é um ideal fixo. É um ideal fixo. Entendeu? Por quê? Porque a perfeição é imutável. Qualquer mudança na perfeição tornaria a perfeição imperfeita. Então o cristianismo oferece para o mundo já um verdadeiro ideal, verdadeira referência, um verdadeiro norte, que é a própria perfeição. Né? Então Chesterton vai falar assim, ó, para todos os propósitos humanos, para alterar as coisas ou para mantê-las como são, é igualmente necessário que a visão seja uma visão fixa. Esse é o ponto que o Chesterton vai bater com as ideologias. Não adianta vocês ficarem apresentando ideia para lá, ideia para cá, socialismo não sei do que, anarquismo não sei da quanto, positivismo, cada um trazendo uma visão diferente, todas elas, cada uma com a visão de um homem ou de um grupo de homens, sei lá. Não adianta. Seja para mudar as coisas, seja para manter as coisas, nós já falamos sobre isso, como é importante para manter as coisas, você saber qual é a referência, né? Para você manter uma coisa impedindo com que ela se corrompa, você tem que saber qual é o padrão dela. Então, seja para mudar, seja para manter, é necessário que haja um padrão fixo, uma visão fixa das coisas, uma visão do céu, ou uma visão da Nova Jerusalém, como diz o Chesterton. Você tem que olhar para a Nova Jerusalém e falar, esse é o meu padrão, essa é a minha direção. Então, se você quer fazer alguma proposta para o mundo, entendeu? Tem que vir desse padrão fixo. Qual é o grande problema das ideologias? As ideologias são criações humanas. São artifícios. O que são artifícios? São ideias que surgem da criatividade humana. A verdade é essa. Toda ideologia é isso. É isso que caracteriza, na verdade, uma ideologia. Homens que entenderam das suas cabeças que esse é o caminho. Esse é o caminho. Então vem Marx e fala assim, olha, o caminho é a ditadura do proletariado que leva uma revolução que cria um mundo comunista. Pô, mas quem disse que o mundo comunista é melhor? Quem disse que esse padrão é melhor? O positivismo vem, ó, conforme se a gente, pela técnica, a gente vai aprimorando as coisas. Não sei em direção a quê, mas vai aprimorando. Então veja, é tudo criação humana, não tem um padrão, não tem uma referência. Não tem uma referência. É diferente do cristianismo. O cristianismo diz assim, ó, existe um padrão, é Deus. É aquilo que Deus se revelou. É a perfeição. É a bondade. É são os atributos, né, divinos. É tudo aquilo que eleva. Tudo aquilo que Deus apresenta para nós. Esse é o padrão. Vocês têm de ser imitadores de Deus. Imitadores de Cristo. Esse é o padrão. Se vocês querem fazer alguma reforma, o padrão é esse. Então o cristianismo, na verdade, o que o Chesterton está propondo é o seguinte, quem deveria ser referência para a reforma é o cristianismo. Mas veja bem aqui o que ele está querendo dizer. Não como restauração, porque essa é a confusão. Essa é a confusão que as pessoas fazem. Bom, eu defendo uma visão de mundo baseada como padrão no cristianismo, então vamos restaurar tempos antigos. Não tem restauração. Sabe por que não tem restauração? Porque você vai buscar onde? Existe perfeição no passado? Em algum momento o mundo foi perfeito? Não, em nenhum momento o mundo foi perfeito. Então não existe restauração de nada. O que o cristianismo propõe
É olhar para frente, olhar para o futuro. Qual o futuro? A Nova Jerusalém, o céu, a perfeição divina. Entendeu? Deus é a referência para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer aqui na Terra. Então, a busca que o cristianismo propõe até para a sociedade é uma busca daquilo que nunca foi alcançado na verdade. Tá? É a busca por se aproximar da perfeição. Vamos alcançar? Obviamente que não, mas é um norte. Então, o norte oferecido pelo cristianismo é muito diferente das ideologias, porque ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Ele tem uma direção. Ele tem uma perfeição, que é para se tentar imitar. E se o mundo seguisse aquilo que o cristianismo oferece, obviamente teríamos um mundo melhor. Simplesmente assim.